Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Nesta oportunidade, eu vou meditar no capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, ele foi escrito pelo doutor Lucas, o médico amado. Este texto que eu vou meditar, ele relata a respeito do ministério de Filipe. Filipe, ele que foi um dos 7 diáconos que foram escolhidos para auxiliar o colégio apostólico. Os diáconos, eles ficariam a serviço para cuidar das viúvas, na distribuição de alimentos para as viúvas, e os apóstolos, eles dedicariam tempo integral voltado para a palavra. Mas interessante é que mesmo Filipe, ele sendo um diácono, aquele que estava a serviço, ou aquele que foi chamado para servir, ele também foi um evangelista. Veja bem que o primeiro diácono que sofreu martírio foi Estevão. Estevão, ele foi apedrejado, inclusive Saulo, que posteriormente passou a ser chamado Paulo, ele estava presente e consentiu na morte de Estevão. E diz que Saulo, no versículo 3 do capítulo 8, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastavam homens e mulheres e os lançava na prisão. Veja aí, Paulo, logo após a morte de Estevão, ele começou uma perseguição muito grande contra a igreja de Cristo. E o fato é que, devido a essa perseguição, os cristãos, principalmente os cristãos judeus helenistas, eles fugiram de Jerusalém, ficando somente ali os apóstolos. E a partir do versículo 5 do capítulo 8, ou melhor, para termos uma noção por que Filipe foi até Samaria, o versículo 4 do capítulo 8 diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E no versículo 5 aí começa o ministério de Filipe, o evangelista. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo, ou seja, o Messias. Quando a multidão ouviu, Filipe viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Então Filipe, logo aí após a morte de Estevão, a perseguição da igreja em Jerusalém, Filipe, ele era um judeu provavelmente helenista. Ele sai de Jerusalém e ele vai em direção a Samaria. Samaria era um território que ficava entre a Judéia e a Galileia. Quem ia até a Galileia teria que passar pelo território de Samaria, a não ser que ele subisse paralelo ao Rio Jordão, mas o caminho era mais longo. Mas quem queria ir pelo caminho mais curto passava
pelo território samaritano. E Filipe ele desceu até a Samaria, lembrando que a Samaria era uma região onde habitava judeus mestiços, ou seja, eram judeus que não conseguiam comprovar a sua genealogia. Por que isso aconteceu? No ano 720, 22, antes de Cristo, a Síria, o império da época, ele veio, levou cativo as 10 tribos do norte. Levou praticamente quase toda a população ali da região norte de Israel. E trouxe muitas pessoas de outras nacionalidades para habitarem na região da Samaria. Então houve uma mistura muito grande entre judeus e gentios. Então eles eram mestiços e eles eram considerados imundos para os judeus mais ortodoxos. Então eles evitavam passar pelo território dos samaritanos, justamente pelo fato deles serem impuros. E Filipe ele desceu ali para a região da Samaria e ele foi pregando naquelas regiões. Ele não, ou melhor, ele não subiu pelo Jordão no sentido de evitar passagem pelo território de Samaria para ir a Galileia, mas ele passou pelo meio do território dos samaritanos e ele pregava o evangelho. Diz aqui que quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Veja bem aí o evangelho de Cristo agora sendo pregado para pessoas que não eram judeus, eram misturados. E diz que eles deram ouvidos à mensagem que Filipe pregava. E diz que após a mensagem que Filipe pregava, os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. E diz também que Deus ele operava sinais e maravilhas através do evangelista. Diz que muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Veja bem aí a participação dos samaritanos logo após a grande perseguição ali de Jerusalém. No versículo 9 diz que um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua arte mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Veja bem que ali na região da Samaria existia um homem, um tal de Simão. Algumas traduções falam que ele era um feiticeiro e que ele enganava as pessoas com seus sinais. Ele fazia sinais e eles diziam que era o grande poder divino, o grande poder, e considerava como ele se fosse um homem que Deus usava para realizar aqueles atos miraculosos a ponto de enganar as pessoas. E isso aconteceu, diz aqui que isso aconteceu durante um período grande, muito tempo o povo foi enganado por este homem. Mas quando Filipe ele chegou ali, as pessoas abandonaram o Simão, que fazia
essas artes mágicas, eles o abandonaram e passaram a ouvir Filipe e deram crédito no Evangelho, e agora aceitaram a Cristo, converteram dos seus pecados, e agora eles eram batizados. E diz aqui que o próprio Simão, quando viu que todo o povo estava abandonando, ele também resolveu crer no Evangelho e também ser batizado, e seguia Filipe. Mas diz aqui que ele seguia Filipe por toda parte, observando, como um observador, e ele ficava maravilhado por tudo aquilo que Jesus realizava na pessoa, através da pessoa de Filipe. E o detalhe é o seguinte, que o Evangelho cresceu tanto na região da Samaria, que o boato, a notícia, ela se espalhou e ela chegou até Jerusalém. E o colégio apostólico ficou sabendo que o Evangelho de Jesus tinha chegado a Samaria e que o povo estava se convertendo. Então diz aqui no versículo 14, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Veja bem que Filipe, ele trouxe as boas novas do Evangelho para aquele povo, mas eles não tinham recebido ainda o batismo com o Espírito Santo. E Pedro, juntamente com João, novamente aí Pedro e João juntos, sempre os dois, em várias outras passagens, não tenho tempo aqui de mencionar, mas em outras passagens Pedro e João sempre juntos. E aqui novamente eles foram até Samaria para acompanhar de perto o trabalho que Filipe estava realizando ali naquela região. E quando ele chegou lá, ele impôs a mão sobre aqueles novos conversos e o Espírito Santo veio sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. E diz no verso 18 que quando o Simão, vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Então Pedro disse: olha, morra você, perecer, ele quer morrer, morra você com o seu dinheiro. Você está achando que o dom de Deus, inclusive a palavra diz tudo, dom é presente, algo gratuito. Você cuida que o presente de Deus se compra com dinheiro? Talvez você está achando que o dom de Deus é como as artes mágicas, que com certeza ele cobrava para fazer essas artes mágicas para enganar o povo. Por isso é que ele oferece dinheiro para os discípulos. Se ele não cobrasse ou se ele não tivesse essa visão de que os milagres, algo assim miraculoso, fosse feito mediante pagamento, ele não teria oferecido para os discípulos. Então o fato dele ter oferecido dinheiro é porque ele já tinha isso em mente e praticava isto. E Pedro diz que o coração dele não era reto diante de Deus. Simão, ele não era reto diante do Senhor. E Pedro dá um conselho para ele: olha, arrependa-se. E a palavra arrependa-se aqui é metanoia, mudar de pensamento, mudança de mente.
é mudança de atitude. Mude, você arrependa dessa maldade e ore ao Senhor. Parece que Simão, ele tinha convertido ao cristianismo por interesse monetário. Ele não estava ali convertido porque realmente ele tinha arrependido dos seus pecados, das suas práticas. Ele realmente estava ali porque ele era um cristão autêntico, fiel a Deus. Inclusive ele tinha passado pelo batismo. Por isso que Pedro dá esse conselho: arrependa-se dessa maldade, ora ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo... Pedro olhou para aquele homem, para as suas atitudes e disse: olha, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Quer dizer, você está preso pelo pecado, e no pecado da avareza. Amargura, você está com o coração amargo. E veja bem a atitude de Simão. Simão disse: Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Então, veja bem que ele pede para que Pedro ore, para que Deus não puna ele por aquilo que ele estava praticando. Veja bem que naquele momento ele não teve uma atitude de arrependimento. Olha, Pedro, sinceramente, eu estou arrependido. Ó Senhor, me perdoa porque eu pequei contra o Senhor. Não, ele não teve essa atitude. Ele pediu a Pedro para que Pedro orasse por ele, para que nada daquilo viesse sobre ele. E o 25 diz que, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então veja aí o ministério de Filipe ali na região de Samaria. No próximo vídeo eu estarei meditando com vocês a respeito do evangelho de Cristo sendo pregado para uma pessoa apenas. Hoje, neste vídeo que eu concluí, eu falei sobre o evangelho sendo pregado ali na região da Samaria, e vários samaritanos sendo convertidos ao cristianismo, e logo em seguida a visita dos apóstolos, dos dois apóstolos, para verem o que estava acontecendo naquele campo missionário. Então, aguardem até o próximo vídeo, se Deus quiser.